Então vamos orar. Vamos orar para a gente iniciar. Pai, muito obrigado por mais esse dia que o Senhor nos dá de vida, por essa chuva que irriga o chão e traz vida às plantas. Muito obrigado pelo seu cuidado conosco, pelo fato do Senhor manter a sua promessa de que sempre haveria então as estações, dia e noite, época de colheita, época de ceifa. Muito obrigado pelo seu cuidado, Pai. Obrigado por mais essa aula que nós teremos, que o Senhor esteja abrindo o nosso coração, abrindo o nosso entendimento, para que a Tua palavra continue a trabalhar em nosso coração, através da ação do Teu Santo Espírito, que nós possamos Te conhecer cada vez melhor, andar cada vez mais em intimidade contigo, e em tudo isso, a glorificar o Teu nome. Ao que nós pedimos, gratos, no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Então, aquela revisão de sempre, vou até pular a revisão. O que nós vimos? Recapitulação. O que nós vimos na semana passada? Bondade de Deus, é verdade. Vimos a bondade de Deus. O que nós estamos estudando? Deus, né? Aí pronto. Aí já foi mais específico, a bondade de Deus. O que mais que nós vimos acerca da bondade de Deus? Como? Sobre a graça e misericórdia. Para você ver, quem não veio na aula, prestou mais atenção no vídeo do que quem veio à aula. Né? Então a gente viu da graça e misericórdia. A gente acabou por revisar a graça. Tinha uma frase que eu tinha ficado insatisfeito com a minha explicação. Aí nós começamos do começo, como diria lá no anterior. Revisitamos aquilo ali. O que a gente aprendeu sobre graça e sobre misericórdia? Então pronto, então assim, em linhas gerais é o que a Denise colocou. Então graça é nós recebermos algo, e no caso bom, que nós não merecemos. O grande exemplo da ação graciosa de Deus na nossa vida seria o quê? Salvação. Pelo amor de Deus, né? Salvação. E misericórdia, então, seria o fato de nós não recebermos algo que nós merecemos. E normalmente uma punição que a gente mereceria. Por exemplo, uma consequência de um ato nosso ruim que a gente mereceria, né? Então, eu não lembro se eu comentei daquela música que canta no Brasil, não, do cântico. Então, qual foi o cântico que eu comentei? Restitui o que é meu, né? E eu lembro lá do meu... Tinha uma música que eu gostava muito na minha adolescência, no começo da caminhada da fé, que era assim: eu fui no terreiro do inimigo e tomei tudo que ele me roubou, né? Era ousadia e alegria, né? Mas eu brinquei até que a negócio da restituição. Se restituir o que é meu, o que Deus ia restituir para você? O inferno, né? Algo que você merecia, o que às vezes, todo dia você faz por merecer, mas que por conta da graça, a misericórdia age e você não recebe, certo? Então tá bom, então nós vimos que a graça e a misericórdia são manifestações da bondade divina, né? São talvez aí facetas da bondade divina. E vocês lembram o que eu comentei que seria na aula de hoje? Não. Vai ter algo com nome parecido, mas vai ser no segundo momento, que vai ser a santidade de Deus. Aquilo que você precisa com um filho. O que você precisa com um filho, muitas vezes? Tem a ver com a paciência. O nome bíblico começa com L. Longanimidade, né? Precisa disso com o filho ou não? Com o pastor também, tá? Com o pastor também. Então vamos lá. Então nós vimos bondade, a graça, a misericórdia. E aí vamos continuar então, sendo a longanimidade também uma manifestação da bondade divina. Então tá lá, a longanimidade de Deus é ainda outro aspecto da sua grande bondade ou amor. O hebraico utiliza a expressão que significa literalmente rosto comprido. E também lento para a ira. Esse segundo a gente consegue perceber o significado.
enquanto o grego exprime a mesma ideia. Então tem palavras no grego e no hebraico que significam mais ou menos a mesma coisa. É este aspecto da bondade ou amor de Deus, em virtude do qual ele tolera os perversos e os maus, apesar da sua longa e contínua desobediência. E eu não sei se vocês já pararam para pensar sobre isso, que seria necessário existir algo que... Quantos tipos de pessoas existem? 2. Crente e não crente. Né? Essa é uma categoria que você pode classificar. Existem aqueles que estão debaixo da graça de Deus e os que não estão debaixo da graça de Deus. Agora, quando você pensa naqueles que não estão debaixo da graça de Deus, Romanos 5 vai falar que eles são filhos da ira. Pensa você, diante de um Deus santo e justo, você tem uma pessoa que é não santa, injusta. Qual que seria o resultado esperado? Como? Condenação, punição. Mas essa punição demoraria? Para mim seria extermínio. Para mim seria, né? Acaba com tudo. Agora vamos pensar numa outra questão. Se você foi convertido num momento histórico, eu nunca tinha pensado nisso, pensando agora. Você foi convertido num momento histórico, certo? Teve um momento da tua vida que houve uma transformação no seu coração, você depositou sua fé em Jesus Cristo. Certo ou errado? Graças a Deus, obrigado pelos salvos. Então teve um momento histórico que isso aconteceu. No meu caso, isso demorou um tempo a acontecer. Até aquele momento eu estava em que relação com Deus? De inimizade. O que deveria acontecer comigo então? Ser exterminado. Então a gente consegue olhar, por exemplo, para a longanimidade e ver. Diga, Marco. Uma vez que você é um eleito de Deus, apesar de você ainda não ter que era a continuação da explicação. Que é a longanimidade vai prevenir que esse tipo de coisa aconteça. Né? Mas é interessante você pensar que a longanimidade pode ter esse efeito na vida daquele que é eleito e na vida do não eleito. Tá, deixa eu... Vamos lá. Hoje os caras estão animados. Vai lá, Jacob. Certo. E a gente não espera nem 120 segundos, né? É um exemplo de longanimidade. É um exemplo de longanimidade. Você vê que Deus dá a oportunidade da pessoa se arrepender. Né? E o que eu ia falar agora, hein? Eu estava desenvolvendo um raciocínio aqui, vamos ver se eu recupero ele, que ele se perdeu. Pronto. Lembrei de uma pergunta que eu ia fazer para vocês. A vida, ela é boa ou ela é ruim? O problema de você ensinar o recurso para o povo é que eles usam, né? Sim e não. Deus criou a vida e tudo que ele fez é bom, apesar de ter sido corrompido. Acho que a vida foi assim. A vida veio dele mesmo. Tá. Vamos pensar agora. Não sei porque eu tenho essas ideias. Pensa que você passa a existir num momento histórico, certo? E a partir do início da sua existência, você vai, depois de um tempo, provavelmente, todos nós vamos encontrar a morte, ou a morte nos encontra em algum momento. É mais provável isso acontecer do que Cristo voltar, antes da gente que está aqui morrer. A partir do momento que você morre, você não deixa de existir. O
que há uma separação do corpo e alma. Uma separação que nunca deveria acontecer. Só que depois, quando Cristo vier a segunda e definitiva vez, tem a reunião das duas coisas, corpo glorificado, eternamente na presença do Pai. Qual foi o pior momento da sua existência? Jó, capítulo 3, o nascimento. Eu diria que do nascimento até a morte. Esse é o pior momento da vida de um crente. Porque depois não tem mais pecado, não tem adoração contínua, vida sem pecado, corpo glorificado e tudo mais. Agora, isso não significa que a vida é ruim. Significa que na nossa existência é tão boa que esse é o pior momento nosso. Agora, pensa no descrente. Qual que é o pior momento da vida dele? Da existência dele? É depois da morte. Então, se Deus preserva a vida do ímpio, a longanimidade de não exterminar o ímpio, mantê-lo vivo, não é bondade? Mas não é bondade isso? E isso aí dá uma discussão boa. Eu comecei a ter essa discussão esse final de semana. Só fazer um ajuste aqui. Que é o seguinte. Qual que é a discussão que a gente começamos a ter? Se a gente diz que é crente, aquilo que nós cremos deveria influenciar quanto da nossa vida? Tudo. E a gente vive num tempo, e esse assunto parece mais evoluído cá na Europa do que em outros lugares do mundo, a eutanásia. E aí a pergunta que fica é, parte da ideia que é vendida é que a eutanásia está fazendo o quê com a pessoa que quer? Está aliviando o sofrimento. Tá? É uma pergunta a ser feita. Ou então, normalmente o crente não ia pedir por eutanásia. Então, se de fato a gente crê no que a Bíblia fala, nós temos mais um argumento, fora a sacralidade da vida, para ir contra essa prática. Nós estaremos derramando da bondade, nós seremos bondosos, se a gente for contra a eutanásia. E aí a pergunta que me fizeram foi, mas e aquela pessoa que está a sofrer de dor? Então eu tive um tio meu que passou por isso. Câncer esmagou os ossos dele, todas as costelas, a coluna já não dava sustentação, morfina já não dava conta. Foi nesse caso. Rapaz, acho que você não entendeu o que é viver sem a graça de Deus. Viver sem a graça de Deus, se a gente for acreditar no que a Bíblia diz, é pior do que viver debaixo da graça dele com dor do cancro. Você pôs um bom ponto, não vai ter nem morfina. Então, se a gente começa a pensar sobre a vida, e sobre a morte, e sobre o que a gente crê, a gente pode ter várias implicações práticas para o nosso dia a dia. Faz sentido? Não, acho que pedir pode, tranquilo. Pode. Às vezes eu peço. Às vezes eu falo, cansado desse negócio aí. Então assim, é legítimo. E aí é chover no molhado, mas é voltar nas palavras de Paulo. O viver é Cristo, o morrer é lucro. Aí eu não sei o que eu quero, porque se eu sei que eu preciso ficar aqui para ajudar vocês, mas eu tenho vontade de estar com ele. Mais ou menos são essas palavras. A questão é, você pode pedir, mas tem que estar contente com a resposta. Então é tipo Jesus no Getsemane. Se possível, pense em legitimidade de oração. O que Jesus pediu? Se possível,
afasta de mim aquilo que eu vim fazer. Aí eu falo assim, aí tem a vírgula, mas que seja feita a sua vontade. Então o crente não pode pedir coisa de pecado mesmo, não legítimo, né? Fala assim, manda alguém para me matar, sei lá, ou autoriza a eutanásia, né? Esse tipo de coisa não, mas você pedir para Deus abreviar o sofrimento. Eu às vezes peço para Deus mandar o sofrimento na vida de algumas pessoas para ver se a pessoa toma vergonha na cara. Às vezes, não, eu falo sério, teve uma senhor, se for necessário, pesa a mão. Pesa a mão. Você tem uns caras que pedem para encurtar o sofrimento, normal. Então é possível. Então pronto. Então vamos aqui. Então a gente viu que Deus tolera os perversos irmãos, apesar da sua longa e contínua desobediência. Então isso é longanimidade, que a gente consegue ver isso de uma maneira, vamos dizer, lógica, que o melhor momento da vida do ímpio continua a existir. Certo? Então nesse caso, por exemplo, estou muito reflexão, agora pensando em filme agora, né? Então às vezes você assiste um filme, aí em alguns estados, nos Estados Unidos tem pena de morte ou prisão perpétua. Certo? E às vezes a pessoa fala assim, eu não quero que ele vá para a pena de morte, porque eu quero que ele pague, ele sofra o resto da vida dele na prisão perpétua. Na minha visão de mundo, que é bíblica, é o contrário que é verdade. Porque quanto mais tempo ele fica vivo, menos ele está sofrendo do que ele poderia, né? Mas são só elucubrações que aparecem de vez em quando. Mas vamos continuar aqui. Então, no exercício desse atributo, o pecador é considerado como alguém que continua no pecado, apesar das advertências e avisos que lhe são feitos. Acontece isso muito na Bíblia, não? O tempo todo. O tempo todo, né? Acontece na sua vida? O tempo todo. Senão, não precisava mais pregar contra o pecado de domingo, certo? Às vezes, todo domingo se fala de pecado, vocês não param de pecar, eu não paro de falar de pecado. Não é uma resposta boa essa? Eu achei boa. O dia que o povo parar de pecar, eu venho falar de outra coisa aqui. Quando que isso vai acontecer? Nunca, né? Então vamos lá. Então ela revela-se no adiamento do julgamento merecido. A Escritura fala isso em Êxodo, Salmo, Romanos, 1ª carta de Pedro. Um termo sinônimo, com uma conotação ligeiramente diferente, é o que a palavra tolerância. Deus foi tolerante. Então, em alguns momentos bíblicos, aí a gente consegue ver essa longanimidade de Deus, ou essa tolerância divina, é quando Deus, por exemplo, manda nações para atacar Israel, mas ele fala assim, mas o meu cálice da minha ira ainda não se encheu contra aquela nação. Então tem um cálice que está contando. Está pecando lá, as gotas estão caindo no cálice. O cálice vai encher. Até a hora que o cálice enche. A hora que o cálice enche, Deus vai contra aquela nação. E ele manda juízo para a nação que foi contra Israel. Tem vários momentos bíblicos que você consegue perceber isso aí. Agora, uma pergunta. Hoje, como estou muito reflexivo, estou vendo que a gente não vai conseguir terminar a aula. Como que a gente relaciona essa ideia de longanimidade e adiamento de juízo com Gênesis 8, 21? O que está em Gênesis 8, 21? Não memorizaram? Eu vou dar o resumo, hein? Abre aí. É que Deus vai prometer que nunca mais vai destruir a terra com... Não é isso? Tá assim na sua Bíblia aí? Tá, não tá? Como que a gente relaciona a longanimidade de Deus com esse texto de Gênesis 8, 21? Eu cheguei até a comentar alguma coisa na pregação domingo. Um de cada vez. Por exemplo, a gente está falando de longanimidade. Como que eu relaciono a longanimidade de Deus com Gênesis 8, 21? Por que ele prometeu que ele não vai mais destruir a terra? Isso. Graças a Deus alguém está ouvindo a pregação. Então, até fiz a citação do Augusto Nicodemos. Não, o Augusto ele vai numa precisão um pouco maior do que eu acho que a gente tem condição de ir.
De cada 10 gerações. Então ele fala assim, ó, foram 10 gerações da criação do mundo até o juízo. Então se Deus não tivesse feito essa promessa, a cada 10 gerações ele teria que fazer isso. Eu não sei se a cada 10 gerações. Mas de tempos em tempos, a maldade teria que ser controlada. Agora Deus olha para isso e ele sabe que o desígnio do coração é mau, e ele vai exercer então a sua longanimidade, e ele não vai destruir nunca mais a terra até a segunda vinda de Cristo, onde na verdade ele vai restaurar, ele traz juízo e restauração. Então quando a gente olha para isso e ao longo da história, a gente vê que nunca mais aconteceu o juízo completo, sempre aparece que a gente vai chamar de juízos parciais. Então você tem manifestações de Deus, que Deus vem com um juízo contra alguma nação, mas sempre não total, você vê normalmente parcial, né? Você pensar Egito, teve juízo contra eles, assírios, teve juízo contra eles, mas o povo continuou a existir. Então Êxodo 34:6, né? Ali esteve junto dele e proclamou o nome do Senhor, e passando, tem um trecho que não era para estar aí, e passando o Senhor por diante dele, clamou, compassivo, clemente e longânimo, e grande misericórdia e fidelidade. Então, vários, diríamos, atributos de Deus, né? Salmo 86:15, mas tu, Senhor, é Deus compassivo e cheio de graça, paciente e grande em misericórdia e verdade. Então, compassivo, paciente, tudo isso relacionado à longanimidade. Romanos 2:4, ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Então você vê que existe um Deus, você vê que ela é várias vezes enfatizada ao longo das Escrituras. Então a gente trouxe lá Êxodo, trouxemos nos Salmos, agora estamos em Romanos, a gente consegue ver ao longo das Escrituras a longanimidade de Deus sendo manifesta, né? Aí Romanos 9:22, né? Que diremos, pois, se Deus querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade. Até no juízo ele está falando que Deus suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para perdição. Então Deus derrama da sua longanimidade para no tempo certo ele demonstrar o seu juízo e o seu poder na condenação do pecado. 1 Pedro 3:20, os quais no outro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, os 120 anos que o Jacob trouxe, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvas através da água. 2 Pedro 3,15, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. E depois ele vai falar que Paulo escreve algumas coisas difíceis. Vocês lembram disso? Mas ele não estava ali só falando que Paulo escrevia difícil. É que os assuntos que Paulo escreveu eram difíceis. Porque se você for ler Pedro também, não é? Ele não estava reclamando da clareza de Paulo na escrita, né? Os assuntos que ele abordava que eram complicados. Então pronto. Então terminamos a longanimidade, tranquilo, certo? Certo? Errado? Tá bom. Então vamos para a santidade. E a santidade aqui eu acho que vai ter uns negócios que vai ser novidade. Vou fazer um comentário aqui. Eu acho que a longanimidade é um atributo de Deus também contraditório, principalmente para gerações. Corrija essa palavra aí. Paradoxal. Complexo de se entender. Em Deus não há contradição, mas vai lá. É o seguinte, quando você tem alguém todo-poderoso, ser longânimo é paradoxal. Porque, em geral, quando tem todo o poder, em qualquer instituição, as pessoas, em geral, não são polêmicas. Quem fere a regra é banido, em qualquer instituição humana. Então, o ser humano, normalmente, não consegue perceber esse paradoxo. Isso. Ele percebe o paradoxo e ele não consegue perceber como é que Deus está percebendo. Então, eu não diria que é um paradoxo, eu diria que o problema está na nossa instituição e não em quem Deus é. Então, assim, é porque a terminologia importa. Então, quando eu olho para Deus como todo-poderoso e Ele ser longânimo, é normal por conta da sua santidade. A gente vai ver isso. É difícil para a gente compreender, porque a gente é tão corrupto, que quando a nós
nos é dado poder, a gente se enche de orgulho. E aí eu não vou aceitar, eu não vou ter tolerância com ninguém, errou, tá fora. Né? Você pode até encontrar alguns que vão ser longânimos, mas com um determinado limite. Né? Esse é o detalhe, para um ser humano que não tem acesso à teologia, não tem acesso aos slides aqui, como uma pessoa que já estudou, é paradoxal. Sim. Certo? Por isso que para a pessoa não consegue perceber. Você quer ver? Vou pegar essa linha sua, vou te dar o exemplo que eu acho que é o mais gritante de todos eles, é o tal do Sermão do Monte. O Sermão do Monte não tem nada mais contra-intuitivo. Eu acho que a melhor palavra é contra-intuitivo. É absurdo. É absurdo. Então, o Evangelho, depois eu recomendo vocês a procurarem no YouTube, o Evangelho e a Cultura Ronaldo Lidório, alguma coisa nesse sentido. Ele vai dar de 5 ou 6 características de como o Evangelho se relaciona com a cultura. Só que ele fala de um jeito muito legal. No final você vai estar quase gritando aleluia lá. Mas, então ele vai falar que o Evangelho é contracultural, ele é supracultural, ele é acultural, ele vai pôr um de cada um e ele vai definindo o porquê cada um. Né? E ele em alguns momentos o Evangelho é contracultural, é verdade. Em alguns momentos ele é cultural. Então, se você tem uma cultura que tem alguma qualidade, porque toda cultura tem algum tipo de qualidade, aquilo é de acordo com a cultura bíblica. Mas, na maior parte do tempo, ela é contracultural. Né? Então, vai falar é contracultural, supracultural. É interessante, depois procurem lá, vale a pena. E ouçam tudo que esse cara tiver lá no YouTube, vale a pena. Então, pronto. Então, dado o comentário aqui do contra-intuitivo, ser longânimo e ter todo o poder, né? Vamos agora para a santidade. Acho que mais uma das coisas que a gente tem a tendência de perceber da maneira errada. E eu acho que e hoje eu trouxe o Berkoff e o Bavinck, que tem um negócio que vai ser importante, que eu acho que vai ser novidade para vocês acerca da santidade. Então, olha lá, a palavra hebraica para ser santo é derivada de uma raiz que significa cortar ou separar. É uma das palavras religiosas mais importantes do Antigo Testamento e é aplicada principalmente a Deus. A mesma ideia é transmitida pelas palavras hagiazo e hagios no Novo Testamento. Daqui já se torna claro que não é correto pensar na santidade principalmente como uma qualidade moral ou religiosa, como é feito. Se eu perguntasse para você o que é a santidade de Deus, o que você responderia? De bate pronto. Seria sem mancha nenhuma de pecado? Pode ser essa resposta? Seria essa comum? O Berkoff está falando que isso não é o principal. Ele está a falar que não é correto pensar principalmente como uma qualidade moral ou religiosa. Vocês vão ver interessante o raciocínio. A sua ideia fundamental é a de uma posição ou relação existente de Deus em relação a alguma pessoa ou alguma coisa. Então ele vai estabelecer primeiro um aspecto relacional. Vamos pegar essa proposta aqui do Berkoff. O Berkoff está a falar então que santidade, no seu principal significado, não deveria ser pensado como ético, moral ou religioso, mas sim como a relação de Deus com alguma coisa. E aí peguem a raiz, eu estou dando muita dica para vocês, peguem a raiz da palavra, lá do hebraico, quais seriam os impactos disso para a nossa vida? O que vocês conseguem extrair a partir dessa definição? De que santidade, em primeiro lugar, ela não é principalmente religiosa ou moral. Ela se dá numa relação de Deus com algo ou alguém. Oi? Eu ouvi um povo separado. Então, se a gente pegar ali ser santo, cortar, separar, então o impacto seria de que Deus ele é separado de alguma coisa, é isso? O povo seria separado?
Isso é um impacto, tá? O que mais? Deixa eu querer da confissão de fé que Deus está muito acima da criação. Então, se ele quiser se revelar a criação, ele tem que condescender, né? Ó. Então o Lucas está trazendo aqui a ideia de que uma vez que Deus ele é separado da criação, aí ele lembrou muito bem da confissão de fé, quando diz que Deus, então, sendo um ser completamente distinto, um criador distinto da sua criatura, ele então necessita condescender para que ele possa se relacionar conosco, então ele vem ao nosso nível para falar conosco. O que mais? Ele não se relaciona com qualquer um? Depende como. Que ele se relaciona com todos. Ou vai ser em amor ou em ira. O que mais? Pensa, eu quero ver se vocês conseguem fazer alguma conexão mais prática para a sua vida. Tá? Então a Cleudi trouxe que no mínimo ela vai ser mais grata, porque Deus nos separou. Ok? O que mais? Como? Então Deus nos ajuda na santidade de vida. Então veja, principalmente, ele não está falando que não tem uma conexão moral ou religiosa, mas principalmente. O que eu estava tentando alcançar aqui é o seguinte: se principalmente a questão de santidade está relacionado com, vai ficar redundante, mas relacionado com a relação de Deus com algo ou com alguém, e esse é um atributo que é comunicável, a nossa santidade, ela é principalmente, se eu for seguir o mesmo raciocínio, ela não vai ser o aspecto moral, mas a minha relação com alguém. Então, se isso é importante, porque aqui quem tem tranquilidade de levantar a mão e falar assim, eu sou santo? Eu estou com a mão erguida, vocês não. Se a gente começar a pensar e perceber melhor essa ideia de santidade como aquela ideia de separação, e a gente vai ver que o ético e o religioso vai estar conectado depois, é difícil para algumas pessoas pensarem nisso, ou aceitarem essa ideia, mas nós somos santos. Não porque nós somos perfeitos, mas porque nós somos separados. Então, se nós somos separados, essa separação depois vai trazer resultados ou consequências para a minha vida prática. Mas existe então um corte em que eu separo e eu estou dedicado a alguém, em contraste com a vida que eu levava antes. Então nós vamos passar por mais alguns outros slides, mas começa a pensar então nesse conceito. Agora vamos entrar no Bavinck aqui, né? Muito estreitamente relacionada à bondade de Deus está a sua santidade. No passado, ela foi descrita como isenção de toda corrupção, uma pureza que é total e completamente imaculada. Até aqui é a definição que a gente normalmente pensa, certo? Mas ele diz que isso é o quê? No passado. No passado, a santidade era pensada sobre isso. Geralmente, ela não é tratada como um atributo divino, juntamente com a bondade, perfeição e beleza de Deus. Os teólogos protestantes definiram a santidade de Deus essencialmente nos mesmos termos, e ela consiste em perfeição moral ou pureza, e às vezes era mais estritamente associada à retidão de Deus, sua bondade, fidelidade ou sabedoria. Então até aqui a gente estava pensando mais ou menos igual, certo? Ou não? A pesquisa ao termo bíblico santo, porém, gradualmente deu preeminência a outra posição. No presente, todos reconhecem que o conceito de santidade
no Antigo e no Novo, expressa uma relação de Deus com o mundo. E é que o mundo vai ser algo ou alguém, toda a criação. Então ele está trabalhando a mesma ideia do Berkhoff. Só que ele vai elaborar um pouco melhor, por isso que eu trouxe a ideia dele aqui. E vocês vão entender, quando ele der uns exemplos, o do porquê que a gente não pode considerar a santidade inicialmente como principalmente moral. A palavra santo é usada, antes de tudo, com referência a um grupo de pessoas e coisas que foram separadas do uso geral e colocadas em uma relação especial com Deus e o seu serviço. Assim lemos a respeito de... Aqui eu vou dar alguns exemplos. Eu cortei. Ia precisar de uns 3 slides, por tanto de coisa que eu omiti. Então ele diz, uma terra santa, uma assembleia santa, um santo sábado, um povo santo, um lugar santo, gado santo, campo santo, ouro consagrado, pão sagrado, uma arca sagrada, uma linhagem santa, uma cidade santa, uma santa aliança, uma santa palavra, e o templo como santuário, com o seu santo lugar e o santo dos santos. O que vocês conseguem perceber daqui? Dessa lista que ele apresenta de coisas santas. E era tirado do comum e por isso separado diretamente do próprio Deus. Pode um pão fazer uma decisão moral? Se santidade fosse algo essencialmente e principalmente somente moral, você não poderia chamar um pão de santo. Mas existe um pão santo. Tem um gado santo. Tem um dia santo. Pode o dia, a marcação de tempo, o dia tomar uma decisão moral? Em todos esses exemplos, o termo santo ainda não se refere a uma qualidade moral interna, mas apenas indica que a pessoa ou objeto assim descrito foram consagrados ao Senhor. Por exemplo, eu acho que agora, nesse momento, a chuva está tomando uma decisão moral, de querer atrapalhar a nossa aula. Mas apenas indica que a pessoa foi descritos, foram consagrados ao Senhor, foram colocados numa relação especial com o seu serviço e são, portanto, separados do uso comum. Então, se a gente voltar aqui, quer ver, me dá um exemplo, não, eu espero que vocês lembrem desse, de uma coisa que rotineiramente nós separamos do uso comum para o uso sagrado. Oi? Dízimos, tá. Santa Era aí, meu, você tá demais. Então, a Santa Ceia, se vocês forem reparar quando eu oro, na maioria das vezes, eu não vou falar sempre, mas na maioria das vezes eu falo assim, nós separamos agora do uso comum para o uso especial, os elementos, o pão e o vinho. Então existe uma separação. Por exemplo, existe um lugar mais santo do que o outro? Como? Ela falou que existe, eu quero saber como. Aí vai assim, Neoquímica Arena, o templo sagrado do futebol, não sei. Existe algo? Se a gente for olhar, por exemplo, no Antigo Testamento, a gente tinha um lugar que era o templo, que era um espaço santo. Então ele parecia ter algo especial. Mas dentro dele ainda tinha o Santo dos Santos, que era a questão da separação dele, certo? Então quando a gente começa a olhar para isso, você vê que tem essa relação, como que isso se relaciona com Deus, como esse uso se dá, qual a finalidade do uso. Então vamos lá. As pessoas e coisas chamadas santas, porém, e essa frase aqui é matadora, não derivam de si mesmos essa relação especial com Deus.
Por natureza, Deus e suas criaturas estão separados, distanciados, distintos e opostos um ao outro. Por conta do quê? Por conta do pecado. Então, se tudo isso que foi considerado como santo foi separado, não é algo inerente àquela objeto ou àquela pessoa. Então, se você é santo, não se deve pelos seus méritos, não é algo inerente a você, foi algo que te foi dado, porque naturalmente você estava, como Romanos 3 vai colocar, oposto a ele. Você não queria fazer o bem, você não estava nem aí para isso. Por si mesmo, todo mundo é profano, está fora de comunhão com Deus e é inapto para o seu serviço. E até mesmo aquilo que é puro ainda não é santo. Tranquilo? Vamos continuar aqui. A santificação procede somente de Deus. É Ele quem santifica Israel, o sacerdócio, o templo, o altar, certos lugares especiais, pessoas e objetos, que as traz para o seu serviço e comunhão e as separa daquilo que não é santo. Eu sou o Senhor que vos santifica. Depois eu quero fazer reflexões acerca disso. Porque nós vamos ver esses textos e é engraçado, porque eu até cortei um aqui, porque estava aparecendo aquele salmo, e as misericórdias do Senhor duram para sempre. Fala alguma coisa, misericórdia do Senhor dura para sempre. Estava quase desse jeito esses textos, olha só. Êxodo 31:13. Tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhes dirás, certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós nas vossas gerações. É um sinal guardar os sábados, é um sinal. Para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Então a guarda do dia do Senhor é um sinal que nós temos e que nós usufruímos, que o Senhor nos santifica. Então a guarda do dia do Senhor é dia de santificação. Por isso que como povo a gente se reúne para ouvir a palavra, para orar, para colocar diante do pé dele, para cantar para ele, porque durante esse processo a graça dele se manifesta de maneira especial e nós somos santificados. Então vamos continuar nos textos. Levítico 28. Guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifico. Porém, até o véu não entrará, nem se chegará ao altar, porque tem defeito, para que não profane os meus santuários, porque eu sou o Senhor que os santifico. Ezequiel. Também lhe dei os meus, de novo, a mesma coisa do sábado, hein? Para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubesse que eu sou o Senhor que os santifica. Ezequiel 37:28. As nações saberão que eu sou o Senhor que santifico a Israel, quando o meu santuário estiver para sempre no meio deles. O que fica claro nesses versos? Que é uma ação de Deus. E o que é uma ação de Deus? A santificação. Então, essa ideia de separação nossa, essa ideia de que nós somos um povo separado, acontece porque Deus vem ao nosso encontro, intencionalmente nos separa para Ele. Ele nos santifica. A gente viu que uma das formas aqui que ele vai falar é: guardai os meus estatutos, eu sou o Deus que vos santifica. Mas peraí, mas guardar não é sinal de ser santificado? Guardai, eu sou o que vos santifico. Guardai os meus sábados, guardai o dia do Senhor, eu o santifico. Então é interessante você perceber que ele está correlacionando um tipo de comportamento específico e a ação dele de santificação. Ele manda você falar alguma coisa e ele lembra que ele que te santifica. E é porque ele te santifica que você consegue fazer ou alguma coisa. Então, bastante interessante essa correlação. Então, agora a gente sai do Bavin, que a gente volta para o Berkoff, que o Berkoff vai quebrar a santidade de Deus na sua natureza e na sua manifestação. No meio do caminho eu fiz um enxerto
da oliveira brava e coloquei o bave aqui de novo, para depois a gente volta para o final. Mas olha só, a ideia bíblica da santidade de Deus é dupla. No seu sentido original, ela denota que ele é absolutamente distinto de todas as suas criaturas e é exaltado acima delas em majestade infinita. Então, um dos aspectos da santidade divina tem a ver com o fato dele ser completamente o quê? Completamente o quê? Distinto. Ele é completamente diferente do que nós somos. Isso é algo que eu tenho tentado trazer desde a minha primeira vinda para cá. De que existe então um Criador, existem as criaturas e existe uma distinção entre elas. Existe um ser que é infinito, e na sua infinitude, na sua aceidade, na sua simplicidade, ele não precisava, ele resolve criar. E quando ele resolve criar, essas coisas têm início, e por ter início, elas já são finitas, são menores do que ele. Dentro do pacote, quem que está lá? Nós. Que nós somos criados, segundo Gênesis 1, como? A imagem de Deus. Nessa imagem, a gente viu que imagem não é igualdade, mas nessa imagem, nós então passamos a representar Deus na Terra. Aqui nós estamos a falar de atributos comunicáveis, ou seja, aqueles que foram dentro dessa imagem fazem parte do que nós somos. Só que, se nós somos completamente distintos, tem como a gente manifestar as coisas da mesma forma? Não. Se nós somos completamente distintos, a gente não vai conseguir manifestar da mesma forma. Então isso significa, que é uma outra palavra que eu tenho falado ao longo desse tempo, que é, nós fazemos de maneira análoga a Deus. Então, você acha que você tem condição de amar igual Deus ama? Não. Você acha que você tem condição de ser longânimo como Deus é? Você acha que tem condição de se irar como Deus se ira? Nem isso você tem condição. Nem naquilo que você é bom você consegue ser igual a Deus. Porque é nessa parte que você é bom. Você não é bom em amar. Você não é bom em ser longânimo. Você não é bom em ser paciente. No que normalmente nós somos bons? Em pecar. Essa aí ele acordou, é pecar. Essa aí... Ai, ai. Mas então é importante a gente, se a santidade ela tem esse caráter duplo, sendo um deles essa completa distinção, isso significa que nós em vários momentos vamos incorrer naquilo que temos incorrido nesse curso, que é situações que a gente não consegue perceber completamente. Ele é completamente distinto. Pergunta. Sermos analogamente tão distintos como Deus era. Isso. Que aí Paulo vai colocar isso em Romanos 8, 29, que é ser conformado à imagem do Filho. Vai ser esse o resumo. E aí se o Filho vai dizer, o texto bíblico diz que ele é a expressão exata do ser de Deus. E você está sendo conformado à imagem dele, tanto é que você vai ter texto bastante conhecido e bastante repetido, vai ter uma hora, acho que o Berkoff vai falar isso, de que Deus é santo é algo muito falado no Antigo Testamento e não no Novo. E todas as citações que ele pôs no Novo, só uma que não é uma citação de um texto do Antigo. É interessante isso. E é basicamente a citação da mesma passagem. Sede santos, porque eu sou santo. Então você vai ver que existe uma... E é interessante a leitura que eles fazem do porquê que há essa mudança, ou esse redirecionamento do uso da palavra de santo,
dentro das Sagradas Escrituras, né? Mas então, ele sendo então completamente distinto. Assim entendida, a santidade de Deus é um dos seus atributos transcendentais. Excede a matéria e, portanto, e por vezes, mencionada como sua perfeição central e suprema. Presta atenção, eu gosto de como bons teólogos qualificam as coisas. Porque o nosso risco sempre é a gente tentar, na maneira simples de comunicar alguma coisa, usar palavras que não deveríamos, ou não qualificar como deveríamos. Então a gente aprendeu aqui que Deus ama todos? Sim e não, já começou a qualificar, isso é um bom sinal. Então ele vai falar assim, ó, não parece apropriado falar de um atributo de Deus como sendo mais central e fundamental do que outro. Ele fala, não parece apropriado falar isso. Mas, se tal fosse permitido, a ênfase bíblica na santidade de Deus pareceria justificar a sua seleção. Então não vai ser incomum você ler em algum livro, não vai ser difícil você encontrar isso, que a santidade é o principal atributo de Deus. E eu entendo o que a pessoa quer dizer. Agora, se você que fazer o curso aqui de teologia, leitor atento, você vai olhar para isso e vai falar assim, mas espera aí, pode algum atributo ser superior ao outro se todos são perfeitos? Ou pode ser algo ser superior ao outro se ele não é composto de partes? Né? Essa seria a parte que o bibliano pensaria. Não, ele é a seidade. Não é composto de partes, ele é simples. Mas você consegue perceber o que a pessoa quer dizer. E ele vai discutir mais um pouco disso. Essa ideia de que a santidade, então, permeia tudo o que Deus faz, e alguns vão dizer que é da santidade que tudo brota. Aí, é longe demais para a gente perceber. Mas eu gosto dessas reservas que ele faz aqui, olha. Não parece, mas se desse, talvez fosse isso aí, né? Então vamos lá, é bastante evidente, no entanto, que a santidade, nesse sentido da palavra, não é realmente um atributo moral, certo? Se ele só está falando que é completamente distinto, não é necessariamente moral. Você pode ser distinto na moralidade, que pode ser coordenado com os outros. Então é um atributo que pode ser coordenado com os outros, como amor, graça, misericórdia, mas é algo coextensível e aplicado a tudo o que pode ser predicado de Deus. Então, o que é predicado? É tudo aquilo que vem depois de um verbo de ligação, certo? Lembra lá, português? Sim ou não? Não. Então, verbo de ligação, para ser, estar. Então, eu sou alto. Um predicado meu é altura, uma característica minha é altura. Então, tudo aquilo que é predicado de Deus, então a gente vai falar que Deus é amor, Deus é justiça. Tudo isso, ele está a dizer, uma vez que a santidade é coextensível e aplicável, então é um amor santo, é uma ira santa, uma ira justa. Aí você consegue, fazendo a aplicação da santidade, e aí se santidade, aqui no caso, ele está dizendo a distinção, a ira de Deus é diferente da nossa, o amor de Deus é diferente do nosso. Então ele é santo em tudo o que o revela na sua bondade e graça, bem como na sua justiça e ira. E aí, se a gente percebe corretamente esse atributo, poderia você, ao ler o Antigo Testamento, questionar alguma vez que Deus mandou matar pessoas? Não. O problema é que a gente aborda textos do gênero normalmente a partir da nossa perspectiva. E aí, a partir da nossa perspectiva, a gente vai olhar e falar assim, não, mas o povo não era tão mal assim. Porque tem texto lá que é duro de você ler. Que ele vai falar assim, entra lá, mas não é só os homens que você vai matar. Quem que você vai matar? Homens, não é tudo, lá está descrito. Homem, mulheres, crianças e animais. E o resto você queima.
Pega salmo imprecatório. Vai ter um salmo lá que fala assim: Senhor, que os filhos deles sejam arremessados contra a parede. Mas é insantidade. A gente tem a tendência de achar isso muito absurdo, porque normalmente a gente pensa nos nossos tipos de sentimentos, emoções e na maneira como nós tomamos decisões. Então, uma coisa que tem sido reforçada, não tanto reforçada quanto deveria, você precisa reclamar com o pastor, na série de Gênesis, é a maneira como que é o nome da série? Princípio de tudo, pelo menos isso vocês lembram, certo? Princípio de tudo. Tá. Se é o princípio de tudo, quem principiou tudo? Quem deu início a tudo? Se foi ele tem autoridade ou não? Tem. Ele criou tudo perfeito ou imperfeito? Perfeito. Tem algo que gera imperfeição? Tem. Nossos pais. A partir desse momento, tudo afetado. A partir desse momento, quem consegue perceber corretamente todas as correlações entre todas as variáveis de todos os povos e todas as pessoas no mundo, só tem um, que é Deus. Então, se ele fala, mata aquele povo, ele está certo. Porque a gente não consegue perceber as intenções do coração, a gente não consegue ver a maneira como as pessoas desagradam a Deus continuamente. Catástrofes naturais, né? As pessoas logo pensam, vai logo ficando a Deus. Aí, Deus poderia ter resolvido isso. Então, é um outro ponto. E quando a gente olha para o povo, e eu acho engraçado porque o Augusto Nicodemo sempre fala isso. Ele vai falar assim, Deus está lembrando para o povo, prestes a entrar na terra prometida, que ele, por ser dono de tudo, e por aqueles povos estarem continuamente ofendendo o seu nome, ele tem o direito de mandar o povo entrar e tomar posse da terra e mandar matar todo mundo. Então o problema, muitas vezes, na hora que a gente vai interpretar as Sagradas Escrituras, é que a gente se coloca um padrão comparativo. E aí é nivelar muito por baixo. É descer muito o nível das ações de Deus com as nossas. Mande. Também, do mesmo jeito que a gente vê essa atividade às vezes só como um atributo moral, a gente às vezes vê o pecado também só como atitude, só como uma coisa que você faz, não uma coisa que o ser humano, por exemplo, ele nasce com aquilo. Ele não se torna pecador. Tá. Então, acho que tem um ponto importante, o Bibiano então colocou aqui, que se a gente encara a santidade como algo apenas moral, eu tenho a tendência de olhar para o pecado apenas quando eu faço algo, não necessariamente algo que eu já nasci com, uma condição, um estado que eu já tenho. E eu diria mais, de que a gente vai ter a tendência, muitas vezes, de achar que é pecado somente quando eu faço. Existe o pecado de quando eu desejo, e existe o pecado de quando eu não faço. Que eu diria que a maioria das vezes a gente comete pecados de omissão. Então, por exemplo, se você estiver andando na rua e você viu uma pessoa em perigo ou sendo assaltada, qual que deveria ser a sua ação? Proteger o mais fraco. A sua função deveria ser lá intervir. O que a gente faz normalmente? Eu falo pela experiência que eu tive em São Paulo. O dia que eu fui assaltado, o cara apareceu um revólver na minha cara, os carros do lado tudo aceleraram e foram embora. Ninguém desceu para dar um tiro na cabeça deles e me ajudar. Né? Ninguém. Então, quando você vai ver o pecado, ele vai estar muito mais enraizado do que a gente imagina. E é interessante isso, porque existe como que é? Uma instituição, a ICAR, a Igreja Católica Apostólica Romana. Ela vai falar que o desejar não é pecado. Então, por exemplo, o católico apostólico romano, o desejo homossexual não é pecado, porque ele é só desejo. Só se você cometer que vai ser.
E uma vez eu fui questionado por isso, porque uma pessoa dito, protestante reformado, dito, famoso nas redes, afirmou coisa parecida e perguntaram: o que o senhor acha? Eu falei: não, o que eu sei. Tem hora que eu acho, tem hora que eu sei. O que eu sei? Que eu sei que ele discorda de um outro camarada. Ele falou: de quem? Eu falei: de Jesus Cristo. E falou: ele está falando em nome dele, mas está discordando dele. E aí qual que você acha que é o meu exemplo para mostrar que Jesus discorda disso? Por que vai ser pecado só o heterossexual desejar? Porque Jesus fala: adultério não é consumar, adultério é olhar e desejar. Mas por que daí só vale para mim então? A regra é a mesma, é desejar algo que não é seu. Porque se você pensa o seguinte, se você deseja uma outra mulher, sendo homem, ela naturalmente é de outro, porque não é sua. Então você já cobiçou ali, já complicou. Ainda que ela seja solteira, ela já em algum momento ela vai pertencer a alguém que não é você. Então a gente vê que se a gente não trabalhar no pecado, na maneira como a Bíblia descreve, foi até a introdução lá de uma das pregações, aí você não precisa de mais nada, aí você manipula do jeito que você quiser. Então eu sei que a Icar, o desejo, não vai ser um problema. Então eu não preciso me arrepender das vezes que eu desejei matar alguém. Desejo que eu odeio alguém, eu não preciso me arrepender disso. Por quê? Porque só foi no coração. Aí João chama de assassinato. Então tem hora que tem gente que tem problema com a própria Bíblia, né? A gente tem problema com a própria Bíblia. Mas vamos lá, vamos avançar aqui. Então pode ser chamada de majestade e santidade de Deus e é mencionada em passagem como essas daí. Então quais são essas passagens? Olha lá, Êxodo 15:11, ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos? Interessante essa junção, né? Terrível em feitos gloriosos. Porque glorioso normalmente você pensa em coisa boa, né? E terrível normalmente você pensa em coisa ruim, não é? Não é? Ou só eu que penso assim? Não, então tá bom. Que opera as maravilhas. 1 Samuel, não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha nem há nenhuma como o nosso Deus. Então você vê que não há santo como o Senhor. Não há comparação. Não há glória como a que Deus exibe. Isaías 57, porque assim diz o alto, o sublime, o que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com um contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Excelente texto aí para quê isso aí? Aconselhamento. Pessoa em sofrimento na vida, Isaías 57:15. Deus não te desampara, Ele está pronto, está junto contigo para consolar o seu coração. Você está em sofrimento, Ele que habita a eternidade está lá. Oséias 11:9. Oséias, quem aqui já leu Oséias? Então estou vendo muita gente que não leu a Bíblia inteira, hein? Vocês estão uma vergonha na cara. Depois eu recomendo a leitura de Oséias, é muito pesado, por sinal. Eu faço assim, cara, Oséias. Vocês já pensaram nos nomes dos filhos de Oséias? Um não voltará. Rapaz, tem uns negócios lá meio interessante. Fica a dica de nome para filho também. O pessoal aí do manancial lá, que pensando aí, já começa a pensar no nome do filho. Oséias, Romanos também, final de Romanos, certo? Eu quero encontrar ainda Trifênia Trifosa. Alguém vai ter que pôr esse nome. Trifênia Trifosa, eu acho muito massa. Então vamos lá, Oséias 11. Não executarei o furor da minha ira, não tornarei para destruir a Efraim, porque eu sou Deus e não homem, o santo no meio de ti. Não voltarei em ira. Aí ele vai continuar. Mas a santidade de Deus tem também um aspecto especificamente ético. Então ele não está a negar que tem um ético. Ele só não falou que é o essencial. E é com esse aspecto que estamos mais diretamente preocupados nessa ligação. A ideia ética de santidade divina não pode ser dissociada da ideia de majestade e santidade de Deus. Então, assim, você não tem como desassociar o padrão ético de Deus pelo fato dele ser completamente diferente, dele ser completamente separado. Então, essas duas coisas estão conectadas.
O fato dele ser completamente diferente de nós vai fazer com que ele seja eticamente completamente diferente de nós. E aí ele vai ser o padrão daquilo que é perfeito. Ele vai ser o padrão absoluto de todas as coisas. Ele vai ser o padrão de moralidade. Ele vai ser o padrão de justiça. E aí eu volto a dizer, eu não canso de me dizer isso. É por isso que os movimentos de ideologia marxista que buscam justiça social nunca alcançarão justiça social, porque eles estão apartados daquele que é a fonte de justiça real. Longe de Deus não tem justiça, longe de Deus não tem solução para o problema da humanidade. Não tem. Por isso que eu não canso de criticar esses caras. Se eu pudesse, eu falava todo dia, eu acho, desse negócio. Tanto que eu odeio esse negócio, desses... Enfim. A Bíblia acho que até tem mais que uma vez que diz que Deus é santo, santo, santo. Talvez por essa grandeza de santidade nós não conseguimos entender. Esse texto do Santo, Santo, Santo está lá em Isaías, certo? E em Apocalipse, que se não me engano é uma citação de Isaías, que vai falar dos seres voantes, voadores com 6 asas. E interessante, né? Porque 6 para cobrir os olhos, 2 para cobrir os pés e 2 para voar, se não caía, né? Mas existe esse santo, 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 e o texto vai dizer, a terra se encherá do quê? E não da santidade. Aí você já pode fazer outras conexões teológicas que você quiser, mas tem pano para manga aí, né? Mas tem a ver com a exaltação da santidade de Deus, né? Então vamos lá. Eu já fiquei nervoso, vamos voltar aqui. O primeiro desenvolveu-se a partir do último. Então, o primeiro, o ético religioso, se desenvolveu a partir do último, que é o ser separado, que eu já expliquei para vocês. Uma vez que ele é completamente distinto, essa distinção completa dele faz com que ele seja eticamente completamente diferente. A ideia fundamental da santidade ética de Deus é também a de separação, mas nesse caso, uma separação do mal moral ou do pecado. Então, nunca se esqueçam, pecado nunca é um mero erro. Não, é um mal moral. É um mal moral contra Deus. Em virtude da sua santidade, Deus não pode ter comunhão com o pecado. Usada nesse sentido, a palavra de santidade aponta para a pureza majestosa de Deus ou majestade ética. Mas a ideia de santidade ética não é meramente negativa, no sentido de separação do pecado. Tem também um conteúdo positivo, ou seja, da excelência moral e perfeição ética. Então, essa é uma linguagem muito comum na teologia, né? Fala assim, aspecto negativo. Negativo parece que é ruim, certo? Aqui no caso não, é a separação do pecado. Separação é algo negativo. Mas do pecado, para nós, se a gente conseguir ser completamente separado do pecado, seria bom. Mas em termos teológicos, a gente fala um aspecto negativo e depois o aspecto positivo. Olha só Jó 34:10. Pelo que vós, homens sensatos, escutai-me. Longe de Deus, o praticar ele a perversidade. E do Todo-Poderoso, cometer injustiça. Tranquilo, certo? Ou não? Tá bom. Abacuque, eu ia perguntar aqui que é HC, né? Hardcore, não, é Abacuque, né? Então Abacuque 1:13, tu és puro, tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Pergunta: Deus não pode ver o mal? Como que você conecta com Gênesis 6? Enquanto vocês abrem Gênesis 6 e acham um problema, eu vou pegar uma água aqui. Veja o que o texto está a dizer. Deus não pode ver o mal. O Jacob só na risadinha, nem abriu o texto.
E aí, o que vocês podem me dizer? Está no Gênesis de 1 a 8, não precisa nem ler o capítulo inteiro. Acho que é Gênesis 6, 5. Então achamos um problema na Bíblia. Certo? É isso que o idiota ateu sempre diz. Achamos um problema na Bíblia. Ele não consegue usar a interpretação de texto. Então aqui, o que esse texto quer dizer? É uma linguagem antropomórfica para a gente entender, mas um texto diz que Deus viu o mal e o outro fala que ele não pode ver o mal. Como que a gente resolve? Eu vou dar uma dica que está na segunda metade do verso. O que tem a ver a longanimidade com ele não ver o mal? Porque só pode ser longânimo se ele vê o mal. Se ele não vê o mal, a longanimidade não vale. É importante a gente entender as palavras dentro do contexto. Quando eu leio esse verso, fala que Deus não pode ver o mal. O que ele quer dizer com que Deus não pode ver o mal? Por que, pois, toleras os que procedem? Então, a ideia de Abacuque aqui é que se Deus vê o mal, ele faz o quê? Ele age. Em termos de compensar o mal por aquilo que ele deve receber. E nesse caso, Deus não está a fazer isso. Então ele está dando uma ideia quase de que se Deus está vendo e está quase que sendo cúmplice do negócio. Então veja que interessante. Por que tolera os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Acontece até os dias de hoje. Até os dias de hoje. Consegue ver como que é importante a gente estar atento à leitura do texto e considerar o contexto? Se a gente pegar esses dois textos separados, não parece contraditório? Um claramente ele fala, Deus viu a maldade. Fala assim, não, ele não pode ver o mal. Então essa ideia de que quando se espera que Deus vê o mal, que ele faça algo, né? E aqui no caso, ele exerceu aqui a longanimidade, né? Você já teve essa aula hoje. Faz sentido? Alguma pergunta, não? Não? Tá bom. Então vamos lá, se o homem reage à majestosa santidade de Deus com um sentimento de completa insignificância e admiração, a sua reação à santidade ética revela-se num sentido de impureza, uma consciência de pecado. Vocês conseguiram entender essa frase? Eu achei ela complicada. Entenderam ou não? Não? Então, na hora que eu ler o texto bíblico, vocês vão entender essa frase. A hora que eu ler Isaías 6, vocês devem ter memorizado esse Isaías 6, 5, hein? Certo? Ou errado? Sou homem de lábios impuros, que habito no meio de um povo de impuros lábios. A gente vai chegar lá. Então, essa santidade ética de Deus pode ser definida como a perfeição de Deus em virtude da qual Ele deseja e mantém eternamente a sua própria excelência moral, abomina o pecado e o quê? Exige o quê? De quem? Das suas criaturas morais. Quem são criaturas morais? O que ele faz então de nós? Exige. Exige. Então vamos lá, Isaías 6,5. E então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então essa frase complicada aqui está dizendo o seguinte, que quando você se depara com a santidade de Deus, você vai entender que você é insignificante e você vai admirar aquilo que você está vendo. E aí a sua reação de santidade ética revela no sentido de você vai se sentir impuro porque ele é puro e você vai ter uma consciência completa de pecado. Aplicando isso para a nossa vida,
se nós não temos senso de pecado, se nós não temos convicção de pecado, se a gente não odeia o pecado, se a gente não está preocupado com o pecado, se a gente não vira um caça-pecado, isso significa que você não se encontrou com a santidade e com a beleza da santidade de Deus. Então, aqueles que vêm à igreja e reclamam de pregações contra o pecado, pastores legalistas, e alguns de fato são, a pessoa que não quer ouvir sobre pecado é porque ela não se deparou com a beleza da santidade de Deus. Porque o texto bíblico vai mostrar que todas as vezes que a pessoa tem uma percepção de quem Deus é, a convicção seguinte é de quem Ele é também. Então Agostinho vai falar, quero conhecer mais a ti, porque conhecendo a ti eu conheço a mim. Então quanto mais eu conheço a Deus, qual é a sensação que eu vou ter acerca de mim? Cada vez eu vou conseguir perceber melhor o quão ruim eu sou. Por isso que tem aquele puritano que eu já citei aqui algumas vezes, acho que é o Charnock, né? O Stephen Charnock. Então os caras que eles são muito, muito criativos. Um crente arrogante, na minha linguagem, né? É tão estranho quanto um diabo humilde. O diabo humilde não existe, agora crente arrogante tem vários. Pastor arrogante, crente arrogante. Olha, um comentário aqui. Já li em algum lugar, e este é um dos motivos pelo qual muitas pessoas preferem acreditar que Deus não existe a se render a Ele, vamos dizer assim. Quer dizer assim, no momento que eu admito que existe um Deus que é santo, tão separado, tem poder contra mim, e eu sou tão distinto a Ele que eu sempre vou ser inferior, isso me exige a humildade de identificar isso. E aí a pessoa diz, eu prefiro não identificar e dizer que Ele não existe. Tá. De maneira arrogante de dizer, em rebeldia, dizer, olha, eu prefiro dizer que Ele não existe a identificar que eu sou insano. Porque no momento que eu digo que Ele existe, eu tenho que me ajoelhar. Então eu prefiro não ajoelhar e dizer que Ele não existe. Isso vai ser o aspecto humano. Porque no aspecto espiritual ele não reconhece porque ele é incapaz de reconhecer. Você quer ver? Eu vou te dar um exemplo de um cara arrogante que jamais queria se submeter, e aí em Atos 9 ele vai ao chão. Né? E ele caiu do quê? Você faltou a aula, hein? Eu quero que ache o cavalo lá no texto. Você foi o desenho do departamento infantil, foi mais mais um desenho do departamento infantil para a gente esculhambar. Não daqui da nossa igreja. Amém, igreja. Amém, igreja. Que a igreja Não sem. tem desenho, não. Aqui é a igreja sem imagem. Isso aqui é raiz. Então, o se colocar diante de Deus, né, e reconhecer quem Ele é, traz sérias e graves implicações para a vida nossa. Né? Exato. Por exemplo assim, mas quem reconhece não tem como não trazer. Né? Você vai ter estágios diferentes desse reconhecimento, ou a gente poderia dizer que vai existir estágios de oscilação, vai ter momentos que você vai estar pior ou você vai estar melhor. Mas quando você se depara com aquele que é perfeito e você não é, aí você começa a pensar, por que eu? Aí depois do porquê eu, ou por que Ele quer me usar? Porque a hora que você começa a pensar, foi um pouco da aula que eu dei no sábado, que quem está a te chamar para anunciar no mundo a glória dele é Deus, e você não faz, é porque você não entendeu nada. Consegue entender o privilégio? Mas você consegue ver como que é necessário com que a gente tenha as coisas muito bem ajustadas?
E é por isso que eu vou entender que um curso como esse é importante. Porque parte do propósito desse curso é possibilitar que a gente, caminhando pelas Sagradas Escrituras, conheça mais aquele que é capaz de nos mudar. E parte do processo dele nos mudar passa por ele nos colocar no nosso lugar. Não é? Então, eu diria que aqueles que não percebem a santidade de Deus, eles não vão se importar com a santidade na vida real. E aí a implicação prática que eu queria trazer lá do começo é que se santidade é separação, a santidade não está relacionada no nosso dia a dia com a nossa perfeição. Porque a gente vai falhar, a gente vai pecar. Mas tem a ver com a nossa separação. E a nossa separação, que demanda de nós essa humildade de se colocar diante dele, reconhecer quem ele é e ver em nós o pecado, já é o começo do ser reerguido e conduzido numa vida de novo de separação. Então a separação ela já está realizada. A questão é, existe um processo de conformação da imagem do Filho em você. É um processo que demora. Demora. Não é nem martelinho de ouro, né? Martelinho de ouro é pouco dano. Nossa, deu perda total, está recuperando o chassi e tudo mais. Então é importante isso aí. Lição de casa, para você ficar animado nessa área, busque estudar a santidade de Deus na palavra. Veja algum livro sobre o assunto. Tem um livro do Ryle, né? Escreve R-Y-L-E, Santidade. Tem um outro livro muito mais prático, assim, muito mais de linguagem mais simples, do Kevin DeYoung, Brecha na Santidade. Esse leitura bem fácil. E ele vai, o que eu gosto desse livro, que legal, esse livro é legal, do Kevin DeYoung. A edição nova tem um coração na capa. Ele vai fazer uma análise interessante do que é e o que não é santidade. E aí várias vezes a gente tem um conceito errado do que é santidade, do tipo, santidade é... A gente sempre ouve dizer que a geração anterior era mais santa do que a nossa. Que a nossa... Então, santidade não é imitar a geração passada, porque a geração passada tinha os pecados dela. A santidade não é você preencher uma caixinha de listas de afazeres, tipo, li a Bíblia, orei e tal. Não é isso. Apesar disso, poder ser parte. Então ele faz o que é, o que não é. Eu tenho até uma aula sobre santidade que eu passo por trechos desse livro, né? Então é muito interessante, porque se a gente começa a pensar sobre santidade na nossa vida, toda a nossa discussão, obrigado por me lembrar, de uma maneira muito discreta, mas obrigado por me lembrar, na frente do professor. Não, mas foi discreto mesmo, eu que percebi. Bibiana é fera, meu. Hã? Kevin DeYoung é D jovem. É D-E-Y-O-U-N-G. Achou aí, não? Então pronto. Tem no Kindle Unlimited? Então pronto, ó. Não precisa nem trazer do Brasil. Mas uma coisa interessante, se a gente começar a pensar sobre santidade na nossa vida, uma das coisas que vai diminuir na nossa vida é a preocupação com o que os outros pensam. Por que isso? Porque você vai se ver melhor, você vai ver que você é ruim mesmo. Eu tenho uma frase como diria o Rui, né, o Charles Spurgeon, tem uma frase do Spurgeon que tipo assim, alguém chega para mim e fala assim, o cara falou mal de mim. Eu falo, mano, não fica bravo com ele não. Ele falou muito menos do que ele poderia. Tinha muito mais coisa para falar de você que ele não falou. Ele está errado? Não está. Talvez o cara tenha mentido, isso é uma possibilidade, o gajo pode ter mentido, mas existe muita coisa má de você para ser dito. Então uma das coisas, você começa a se preocupar menos com o que os outros pensam acerca de você, porque você começa a ter uma melhor imagem de quem você é. Porque a imagem que você vai ter de você, quem está a definir é a Sagrada Escritura, não é a sua opinião, não é a opinião dos outros.
não é o seu pastor, não é o presbítero, não é o teu amigo, não é o teu cônjuge, não, é o Deus Santo Todo-Poderoso. Isso é uma coisa. Você começa a se preocupar com a santidade na sua vida, já te dou a palavra já. Você começa a preocupar com a santidade na sua vida, você começa a viver mais desarmado, tanto para pessoas que te abordarem quanto para pregações. Porque muitas vezes as pessoas se preocupam, você fala muito do pecado, por exemplo, não, você é muito duro com o pecado, quando você vai falar do pecado, você é incisivo. Olha que ele fala sorrindo dessa desgraça. Eu lembro de um professor que foi pastor da Cleudi, Jorge Canelhas, e ele dava prática de pregação, né? E era homilética, né? Que é a arte de entregar o sermão para o povo, né? E o engraçado é que quem dava aula para nós era um gago, né? Então, Deus é maravilhoso. E uma das coisas que ele falava para nós é: nunca fale de algo triste sorrindo, e nunca fale triste de algo legal, de algo bom. Vai falar da graça, vai falar do pecado, né? Então eu lembro de um cara, ele foi pregar sobre o inferno e ele pregou rindo. Então ele estava com eu acho que ele estava com tanta vontade de passar, e ele falou, e ele pregou, e ele falando que o inferno, e aquele sorriso. Eu falei, será que ele gosta de onde ele está indo? Né? E aí o Canelhas deu essa dica, né? Então não tem como, a minha cara já não é boa, então não tem como falar do pecado com cara legal, né? Mas se eu começar a preocupar com a santidade na minha vida, ao invés de eu achar que o pastor está enchendo muito minha paciência, eu vou começar a pensar: rapaz, esse pastor de fato me ama. Ele me ama tanto ao ponto de ele não se preocupar e ele falar o que eu preciso fazer na minha vida. Porque desse jeito eu vou estar numa melhor intimidade com Deus, eu vou agradar mais a Deus. Então, se você começar a preocupar com santidade, então muda a sua relação com as pessoas, muda a sua relação com o seu pastor, muda a relação com você mesmo, vai mudar a sua relação, num certo sentido, com Deus. Então, faça uma imersão nesse assunto, que vocês vão ver que a maneira como a Bíblia fala e aquilo que pode acontecer na nossa vida. Eu acho que é algo muito profundo na vida cristã, né? Santo Amaro, diga. Tá, se eu percebi corretamente sua pergunta, você disse que eu não devo me preocupar com a maneira como eu vivo. Tá, foi exatamente o oposto que eu falei. O que eu falei a gente não deve se preocupar, num certo sentido, com o que os outros pensam da gente. O que eu quero dizer com isso é que a minha vida não é pautada porque os outros pensam de mim. Porque minha vida é pautada porque Deus pensa de mim e o que a Bíblia diz que eu tenho que ser. Então, uma vez que eu me preocupo com isso, a maneira que eu vivo é condizente, e aquela ideia de Hebreus das testemunhas, e aqui volta ao tempo do seminário, né? Que era uma pregação que sempre que alguém pregava dava errado e o professor sempre fazia a mesma correção. Até um dia que um aluno pegou a correção inteira que o professor fez, e quando foi a vez dele de pregar, ele escolheu aquele texto e pregou tudo que o professor falou. Aí foi a primeira vez que eu vi o professor elogiar alguém naquele texto, né? Mas basicamente ele só usou as palavras do pastor sem citar. A ideia ali é quando você pensa num maratonista, cansado, no final da maratona, já dando cãibra e tudo mais, e aí ele está quase que para desistir da corrida. Pensa assim: as testemunhas ao redor dele ali vão estar a fazer o quê? Não a condená-lo, mas a incentivá-lo. Então a cena proposta é diferente da que eu propus. Eu propus das pessoas te condenando por coisas, e ali no caso são as pessoas a te estimular. É o que teoricamente eu faço, a falar assim: avança na fé, segue firme e tal. E a beleza do texto ali que ele está a dizer
É que isso aí, Hebreus, final do 11 ou é 12? 12:1, certo? Aí quando você olha para o 11 são as testemunhas, não são? Não são os símbolos, os exemplos da fé? Então, o que ele vai falar para nós é, quem está na arquibancada torcendo por você é Abraão, Moisés, Davi. São esses caras que estão lá, vai lá, Léo, completa, falta muito, mas vai lá, desgramado, corre aí e tal, né? Tá chegando, vai rastejando, tal, vai ser uma perna, tal, vai. Então, a ideia do texto ali é um pouco diferente do que eu propus, né? Então, o que eu propus é que muitas vezes a gente quando eu falo da opinião dos outros, vou te fazer uma pergunta. Eu vou perguntar para tua esposa. O Amaro gosta de receber críticas suas? Gosta? Nós precisamos mandar internar, ué. Que é o primeiro que eu conheço. Então eu vou dar um exemplo fácil. Eu não gosto de receber crítica da minha esposa. Não gosto, né? Minha esposa me critica, eu não gosto. Agora, se eu começar a ter uma imagem correta de mim, porque eu estou na busca pela santidade, quando a minha esposa vier me criticar, eu falo assim, não, você tem razão. Eu, de fato, estou errado nisso. Ou eu preciso pensar sobre isso. Ou eu nunca tinha pensado sobre isso, mas como você é uma pessoa que me ama, eu preciso considerar essa situação que você está me colocando. Então é muito mais no sentido da gente não se doer com o comentário dos outros, porque provavelmente a gente é pior do que a pessoa imagina que nós somos. É mais nesse sentido que eu falei da opinião dos outros. E eu vou ter que terminar, então a gente para aqui no Isaías 5, e na semana que vem a gente começa na manifestação da santidade. E nesse caso é manifestação boa, é diferente do que acontece em outros lugares aí, tá certo? É a manifestação da santidade de Deus. Então vamos orar para encerrar. Pai, muito obrigado por mais esse momento que o Senhor nos deu, pelo seu cuidado, pela sua graça derramada em nossa vida. E muito obrigado, pois o Senhor sendo um Deus santo, separado, distinto, eticamente perfeito, o padrão moral absoluto de perfeição, ainda assim o Senhor nos amou, o Senhor nos enviou o teu Filho, e o Senhor nos enviou o Santo Espírito. Pai, muito obrigado pelo privilégio que nós temos de habitados pelo Espírito, tendo sido justificados e unidos a Cristo, nós somos impelidos agora a uma vida de santidade, nós somos impelidos, impulsionados a viver uma vida que te agrada. Muito obrigado por esse privilégio, muito obrigado por esse amor tão grande derramado sobre nós, Pai. Continua a trabalhar em nosso coração, continua a nos dar entendimento, uma percepção mais profunda de quem o Senhor é, para que em tudo nós possamos glorificar o seu nome, Pai. Dá-nos um coração que ama cada vez mais o Senhor, a tua palavra, uma vida de intimidade contigo. Dá-nos cada vez mais, Pai, um desejo de viver uma vida em santidade, uma vida de obediência ao teu santo padrão. Dá-nos o desejo de sermos parecidos, sermos iguais àquele que é a expressão exata do seu ser. É no nome dele, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que nós oramos e agradecemos. Amém.